Qual que é o tamanho da sua ambição? Você já parou para definir, para projetar, para comunicar para todo mundo que trabalha contigo, para onde é que a sua empresa está caminhando, aonde que você quer chegar, o que que você pensa para o futuro do seu negócio? É sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E eu quero compartilhar um pouco da nossa história, de como que a gente faz isso aqui dentro da NK. Bom, que horas que a gente define isso? Num planejamento estratégico, a gente sempre começa pela visão. E a visão, ela é formada por três ingredientes, vamos dizer assim. Primeiro é o propósito, inclusive tem um vídeo aqui, vou deixar ele aqui no card para você assistir, que é falar sobre o que é o porquê da sua empresa de fato. O segundo é sobre crenças e valores, é um tema para um próximo vídeo também aqui no canal. E o terceiro, que é sobre o que a gente vai falar hoje, é sobre uma missão. Todos esses três compõem a visão do seu negócio, para onde que ele está caminhando. Então, eu preciso desses três aspectos aqui, que cada um deles vai influenciar em determinada área do seu negócio. E sobre o que a gente vai falar hoje é sobre a missão, é sobre aonde você quer chegar, aquele marco específico, aquela montanha que você vai subir, aquele desafio que você vai superar. E aí, o primeiro ponto que a gente precisa trazer aqui é sobre o tamanho da ambição. Quando a gente tem, igual no nosso caso, nós temos dois sócios fundadores, mais dois que estão no partnership, mais outros sócios em outras unidades de negócio, a gente precisa alinhar a expectativa e a ambição de cada um, porque cada um eventualmente quer uma coisa. No caso dos nossos sócios aqui, né, eu tenho uma meta muito grande de valuation, de valor da empresa, quanto que eu espero que esse negócio valha daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Já a minha sócia fundadora também, ela tem um objetivo muito mais focado em dividendos, enquanto que a gente vai conseguir ter de caixa no negócio, quanto que a gente vai conseguir retirar, para onde que a gente vai investir o dinheiro fora da empresa para diminuir um pouco o perfil de risco que ela tem. Já o pessoal do partnership é um meio do caminho, que é uma valorização das ações, porque eles vão ganhar dinheiro com isso, mas também precisam do resultado mensal. E o grande desafio de você, seu como gestor, é conseguir equilibrar tudo isso para que faça sentido para todo mundo. Então, o grande desafio que a gente teve até nesse último ciclo de planejamento, que foi agora de 2026 a 2030 que a gente planejou, foi conseguir equilibrar tudo isso, valuation com dividendos, com um ponto importante para ser discutido também, é quanto de dedicação cada um vai colocar no negócio. Porque a gente chegou a discutir, cara, a gente vai dar um gás aqui nos próximos 5 anos, por exemplo, entregar o máximo que a gente pode e que isso tenha um custo, por exemplo, na nossa vida pessoal, ou não, vamos tentar buscar um equilíbrio aí, se é que isso existe entre vida pessoal, vida profissional, o que que a gente vai fazer? Cada sócio tinha uma visão dessa. Então, a primeira coisa para definir uma missão da empresa é ter um alinhamento de sócios prévio. O que que cada um quer da vida, o que que cada um quer da empresa, o que que cada um espera em termos de resultado financeiro, em termos de posição que vai assumir dentro da empresa, porque isso influencia bastante, né? Você tem um sócio aí, cara, eu quero ser o diretor comercial e é só essa posição que eu vou assumir e tá tudo certo. Você precisa traçar um plano para isso, você precisa ter uma estratégia para colocar essa pessoa nessa posição. Mas o primeiro ponto é um alinhamento prévio entre os sócios. E aí, por que que é importante a gente estabelecer essa missão da empresa? Porque é um ponto focal para onde todo mundo vai remar. Quando a gente estabelece, seja um valor, seja um objetivo específico, seja, sei lá, independente da missão que você tenha no seu negócio, e está claro para todo mundo qual é essa missão, a chance de todo mundo estar remando para esse mesmo lugar é muito grande. E o melhor, você não tem gente remando ao contrário, que é o mais importante, talvez, do que remar a direção àquele objetivo, é não ter ninguém remando contra. Se a gente quer ir para lá, não tem por que ter alguém remando para o outro lado. E aí, quando você começa, às vezes, para uma empresa ali até 15, 20 pessoas, isso não é um problema, tá claro para todo mundo para onde o negócio está caminhando. Agora, quando você começa a aumentar o número de colaboradores, a comunicação pode passar a ser um problema. E aí, se você não tem exatamente isso claro, o objetivo da empresa, seja para o mês, seja para o trimestre, seja para o ano ou para próximos 5 anos, a chance de cada um estar achando que o negócio vai para um lado e começar a ter ruídos dentro do seu negócio é muito grande também. Então, esse ponto importante, né, do porquê que é importante a missão, é porque está todo mundo remando para o mesmo lado. E aí, como que a gente faz essa missão, né? Primeiro, ela precisa ser sincera e autêntica.
não dá para você colocar uma missão muito viajada, uma coisa muito grande, uma coisa muito, cara, tá muito fora da realidade do seu negócio. Vai todo mundo torcer o nariz, assim como eu fiz agora, porque não vai fazer sentido. É aquela missão que, cara, todo mundo sabe que não vai alcançar, que a empresa não tem essa capacidade de alcançar aquele nível. Ao mesmo tempo, também não pode ser muito fácil para não desmotivar a galera, porque você coloca, vamos crescer 10, 15%. Pô, se a gente está falando só de inflação aqui no Brasil, a gente tem, sei lá, quase isso de inflação aí nos últimos anos. Então tem que ser um determinado nível que seja difícil, mas não extremamente difícil, mas também nem tão fácil que todo mundo sabe que, cara, pô, isso aqui é só para é conversa para boi dormir, como a gente diz aqui no Paraná. Ela precisa ser convincente, então não dá para você ter, né, um negócio muito viajado, como eu falei. Ponto importante aqui, precisa ser uma linha clara de chegada. Você precisa conseguir dizer se você alcançou ou não a missão. E essa é a diferença no propósito. O propósito, como a gente falou no vídeo, ele é uma linha do horizonte, ele está sempre ali e você nunca alcança de fato. Já a missão da empresa, você alcança. Você tem que ser capaz de dizer se você alcançou ou não, ou o que faltou para você alcançar aquela missão do negócio. Tem um aspecto também importante aqui, que é um aspecto emocional em relação à missão da empresa. Então, tem, né, um objetivo financeiro, eventualmente, número de unidades, né, faturamento, etc. Mas tem um aspecto emocional. O que, que isso representa, tanto para você como dono do negócio, mas como para a sua equipe? O que, que isso pode representar? Se, sei lá, o maior da cidade, o maior do seu bairro, o maior do país. Então, tem um aspecto emocional também relacionado à missão da empresa. E aí, o seu trabalho como gestor é equilibrar esse aspecto emocional com um aspecto racional também. Tem que fazer sentido do ponto de vista matemático, tem que encaixar pelo menos no Excel. O Excel aceita de tudo, mas se nem o Excel aceita, você tem uma missão que é problemática no seu negócio. Então, é um mix de análise mais emoção que a gente precisa fazer para compor a missão do seu negócio. E aí, como que a gente faz, né? Normalmente, a gente tem 4 tipos de missão do negócio. Uma missão mais clara é um alvo específico. Então, cara, eu quero atingir tal faturamento, eu quero ter tantas unidades, eu quero ter X resultado. É um alvo específico. Está claro para todo mundo qual que é aquele alvo. Isso é muito utilizado, é até um pouco mais fácil de se colocar na empresa, né? É um negócio mais, é uma missão mais comum. Um segundo tipo, talvez não tão utilizado por pequenas e médias empresas, e sim por grandes negócios, é o inimigo comum. Então, a Pepsi versus Coca, Nike versus Adidas, dentro dessas grandes empresas tem muito esse aspecto do inimigo, cara. A gente vai destruir a Nike, a gente vai destruir a Coca-Cola, sei lá. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de missão, porque ele é cansativo. O pessoal não aguenta ficar muito tempo em guerra. Então tem que ter um certo cuidado para colocar isso. Normalmente é para grandes empresas que essa missão faz mais sentido, mas é um tipo de missão também, é um inimigo comum. Um terceiro, que é muito utilizado por pequenas e médias empresas, é o modelo a seguir. Então, você é a Netflix de tal coisa, o Uber de tal coisa, o Nubank de tal solução. É você usar modelos de sucesso de outras empresas que já se provaram, modelos que já se provaram no tempo, né, modelos de negócio, e aplicar para a sua realidade, para o seu modelo de negócio, para a sua realidade de empresa. Então, o modelo a seguir é muito utilizado por pequena e média empresa. E um último caso, que é a transformação interna, são casos aí mais de turnaround, quando o negócio está complicadíssimo, tudo que foi feito na empresa levou ela para o buraco, e agora precisa de uma transformação interna mesmo para superar aquilo. Então, uma mudança completa de direção, é algo bem específico de casos aí casos estressantes, né, de negócios estressantes aí que a gente precisa mudar completamente o rumo da empresa. Para quanto tempo que a gente estabelece uma missão? Não tem uma regra definida disso, né? São 5 anos, são 10 anos, são 30 anos. Vai muito do que faz sentido para o momento da empresa. Se você tem um negócio muito recente, é difícil você estabelecer uma missão, sei lá, de 30 anos, porque você ainda vai aprender muita coisa. Então, o modelo de negócio pode mudar, aquilo que está dando certo agora pode mudar daqui a 6 meses. Então, você colocar alvos muito longos pode não fazer tanto sentido, pode perder um pouco de significado a missão da empresa.
Agora, se o teu negócio é um pouquinho mais estabelecido, trabalhar ali com 10 anos, 15 anos, ou aí para grandes empresas, o direcionamento até um pouco mais longo. Vai muito do momento do seu negócio, né? Do que você almeja e do nível de maturidade que você tem na sua empresa. E aí, um ponto importante que eu quero trazer aqui talvez você já tenha ouvido falar, né, em algumas empresas aqui no Brasil, sobre o BHAG, que é o Big Hairy Audacious Goal, que é basicamente uma meta audaciosa. Então, ela é um pouquinho diferente desses 4 tipos de missão, e é você estabelecer um alvo que faz a empresa pensar muito grande. Quando você comunica a BHAG para a sua equipe, normalmente o pessoal torce o nariz porque é algo muito longe da realidade da empresa. Então, né, trazendo alguns exemplos aqui para contextualizar, por exemplo, o G4, a BHAG deles é gerar 1 milhão de novos empregos até 2030 através dos clientes que eles atendem. Então, quando eles colocaram esse BHAG, sei lá, 2, 3 anos atrás, parecia algo impensável. Cara, 1 milhão de empregos é coisa pra caramba. A V4, o BHAG deles, pelo menos do que eu pesquisei ali, é a maior empresa de serviço do mundo até 2030. Os caras têm 4 anos para ser a maior empresa de serviço. Isso é o puta do BHAG. A chance de você conseguir ela é muito baixa. E é esse que é o aspecto importante do BHAG. Você colocar algo que, cara, se eu não fizer nada hoje, eu vou alcançar, sei lá, 10% desse objetivo aqui. Qual que é o detalhe aqui no BHAG? E isso é importante a gente trazer, porque não é para todo mundo. Não é toda pequena e média empresa, não é você ter um negócio ali com 20, 30 funcionários que talvez o BREG vai fazer sentido. A chance de você colocar isso com nível de maturidade baixa, todo mundo olhar, cara, você está viajando, você está muito louco. A gente nunca vai alcançar isso, a gente não tem histórico para isso, a gente não tem time para isso, a gente não tem estrutura para isso. Agora, se você já tem fundamentos muito enraizados no seu negócio, que você consegue replicar, que você consegue escalar, BREG tem um efeito muito, nem sei se essa palavra existe, engajador no seu time. Então, quando você tem um alvo claro, tá, óbvio, tá visual, você colocar na parede do seu negócio, esse é o nosso BREG para os próximos 5 anos, é isso que a gente quer alcançar, a chance de você engajar demais o seu time em torno disso é muito grande. Mas cuidado, você precisa ter um nível de maturidade mínimo para aquilo fazer sentido, para não ser só, de novo, conversa para boi dormir. E até antes do BREG, a gente volta naquele primeiro ponto. Você precisa alinhar entre os sócios primeiro esse objetivo, porque ele precisa fazer sentido para quem está tocando o barco. Porque eventualmente as pessoas vão desistir, vão buscar outras coisas, vão sair do seu negócio, mas os sócios têm que fazer sentido aquele BREG para eles, porque senão vai desmotivar os seus sócios. Então é importante ter um alinhamento prévio dos sócios dessa missão, desse BREG, antes de comunicar e alinhar toda a sua equipe em torno disso. E aí eu queria compartilhar aqui um pouco do nosso BREG da NK. A gente resolveu estabelecer um BREG. O nosso é gerar 1 milhão de lucro para os nossos clientes até 2030. Então é um BREG difícil, porque se a gente só continuar no mesmo ritmo que a gente está hoje, pelas nossas contas, a gente alcança uns 20, 25% disso. Então, vai exigir bastante do nosso time. E o que é legal quando a gente estabelece esse BREG? As pessoas veem que a gente está engajado nesse objetivo e o principal, elas veem que a empresa vai precisar crescer muito para alcançar esse objetivo. Não é o tamanho que a gente tem hoje que a gente vai conseguir alcançar esse objetivo. E aí elas conseguem visualizar, pô, vai abrir um cargo aqui de supervisor, de gestor, de diretor, vamos precisar dessa e dessa demanda, essa e essa outra área vai ter que ser criada. Então as pessoas conseguem se visualizar e até ajudar você a alcançar esse BREG. Por isso que é importante comunicar, ter um racional por trás, mas esse aspecto emocional pode conectar muito também com o seu time. Então, isso aqui é legal. Mas a primeira coisa que a gente fez foi alinhar entre os sócios. O quanto que eu queria de valuation na empresa, o quanto que a Fernanda quer de resultado financeiro mensal e anual, quanto que o Douglas e o Cadu querem dos dois de valuation, de resultado, mas que posições eles querem assumir, como que a gente vai encaixar eles dentro do nosso negócio, como que o Felipe em outra unidade de negócio, o G, a Cauana, todo mundo que trabalha aqui, que assume determinadas posições e que a gente visualiza que vão participar desse crescimento,
eles precisam estar engajados com isso, precisa fazer sentido para eles também. Gostou desse conteúdo? Faz sentido para você? Você já tem uma missão definida do seu negócio? Que tipo de missão é essa? Você já parou para pensar, para projetar, para analisar isso tudo? Comenta aqui e deixa o seu like e fique atento para os próximos conteúdos. Valeu!